Obrigado. Sejam bem-vindos à nossa última sessão. O título dessa última sessão é O Idioma do Espírito. Por que Deus nos deu um idioma diferente do que nós podemos entender? Por que Deus fez isso? É uma boa pergunta, não é? 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Isso não se refere a nenhuma das categorias públicas do falar em línguas. Está falando sobre oração, ok? Quando nós oramos em línguas, falamos diretamente a Deus, não aos homens. Vamos ver Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Pois nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como orar. Eu não sei como orar, você não sabe como orar. Já se deparou com essa situação, não é? Talvez exista um homem que está em Mianmar ou no Camboja que precisa de ajuda agora. E ele está sozinho, está com problemas, e nós não sabemos como orar por ele. Ninguém nessa terra sabe como orar por ele, ou o que orar por ele. Mas o Espírito Santo sabe. Ah, agora você está começando a enxergar onde queremos chegar, né? Não é isso? Deixa eu te dar outra dica. Se eu entrar no escritório do presidente dos Estados Unidos e entrar direto no salão oval, senhor presidente, como vai o senhor? Eu não posso me comunicar com ele nesse nível. Não. Ele sabe tantas coisas sobre a segurança dos Estados Unidos, o que está acontecendo no governo. Ele teria que vir conversar comigo no meu nível. Bom, quando eu entro no escritório do Rei do Universo, se eu orar somente na minha língua, então eu posso me comunicar com Deus apenas no meu nível. Deus diz: eu não quero isso com os meus filhos. Eu quero que os meus filhos entrem em comunhão profunda para que eles sejam capazes de se comunicar comigo no meu nível. Então Deus diz: eu vou dar uma ajuda. O nome dele é Espírito Santo. Sabe, às vezes eu oro no Espírito Santo e não em inglês. Tem gente que pensa que a única vez que oramos no Espírito é quando oramos numa língua desconhecida. Não. Às vezes eu oro na língua desconhecida e oro pela interpretação. Aí vem a nossa língua. E o que está acontecendo? Eu estou orando o que o Espírito Santo está recebendo na nossa língua. Então, você consegue entender por que o presidente não iria querer falar para mim sobre as medidas de segurança? Eu posso ser um espião. Ele não quer que as informações caiam nas mãos erradas, não é? Bom, as línguas impedem que o inimigo saiba o que está acontecendo. Vocês sabem que estamos numa batalha? Sabia que estamos numa guerra? Vocês sabiam? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 7, 8, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. É um mistério. Por que um mistério? Ah, qual é, Matt? Você serviu o exército. Matt, você entende que existe uma linguagem que os militares sempre usam no rádio. Eles têm que dizer, papai urso, aqui é o urso filhote, ou seja lá o que eles dizem. Agora, vai no alto-falante e faz isso por quê? Porque o inimigo pode entrar numa dessas linhas e entender qual é a estratégia. Ah, olhem o Denver Broncos, o nosso Peyton Manning. Cara, ele fica sentado ali e de repente do nada vê o guerreiro sentado do outro lado da linha, então eles vão se aproximando. Oh, eles vão arrancar minha cabeça. Então ele diz, Omaha, Omaha. Já ouviram ele dizer Omaha, Omaha? O que Omaha tem a ver com futebol americano? É um idioma secreto em código que todo mundo do time dele entende. Então Deus e o Espírito Santo nos dá essa sabedoria secreta, entendeu? Ele diz, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ele está falando especificamente do fato de que se essa sabedoria, o conhecimento revelado, tivesse caído nas mãos do inimigo, tudo bem? O inimigo não teria crucificado o Senhor da glória. Deus teve que mantê-la em segredo. Existem coisas além da crucificação que Deus não quer torná-las conhecidas. Deixa eu dizer uma coisa. O inimigo poderia estar armando um ataque contra você e ele tem todos os seus demônios de prontidão e tem alguma coisa agindo. Tem pessoas que vão fazer algo devastador. E sabe de uma coisa? Deus coloca isso no coração da sua mãe e ela se coloca de joelhos e começa a orar no Espírito. E você sabe o que é orar no Espírito? É isso que ela faz. E de repente, uma legião de anjos aparece e acaba com essa força demoníaca e nada, simplesmente nada acontece com você, meu querido. Ai, eu gosto disso. Ai, meu Deus. É por isso que Paulo disse que gostaria que todos falassem em línguas. Como
Como você sabe o que acontece no mundo espiritual? Você não sabe o que acontece no mundo espiritual. Eu não sou Peyton Manning. Peyton Manning é bom porque consegue discernir o que está acontecendo. Muitos jovens não conseguem discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. E Deus diz, tenho que dar aos meus filhos uma forma de falar a sabedoria, de dar as ordens que precisam ser dadas. Deus colocou o homem no comando da terra. Deus só se move na terra através da boca de alguém. Já viu que Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos? Houve vezes que eu estava orando em línguas e sabia que o Espírito Santo estava dando comando para que os anjos fizessem coisas. Atmosferas inteiras têm mudado em igrejas porque eu estava dizendo aquelas palavras e eu pensei, alguma coisa está acontecendo. Porque eu sinto a autoridade aumentando. Você está comigo? Nós temos que ter isso de volta na igreja. Você entendeu? Nós temos que ter isso. Se os apóstolos precisavam, por que nós não vamos precisar? Você entendeu? Quando eu falo nisso, eu fico maluco. Línguas também são para se ter intimidade. Minha esposa e eu estamos juntos há muito tempo, desenvolvemos nosso próprio idioma. Eu poderia dizer M-I-B, a minha esposa entenderia e vocês iam dizer, do que ele está falando, gente? É M-I-B-A, desculpa, eu falei errado. Porque isso faz muito tempo e quando a gente casou, todo o ministério era internacional. Todo o ministério era internacional. E sabe o que fizemos? Começamos o Ministério Internacional de Beijo e Abraço. Eu só olhava para Lisa e dizia M-I-B-A e ela sabia que eu estava buscando um abraço, sabia que eu estava buscando um beijo. Esse era o nosso idioma de intimidade. Rola um mistério aqui. Então, a Lisa pode olhar para mim, ela pode estar num grupo e eu sei, ela realmente não está feliz com alguém, ou ela está muito agradada disso aqui. Eu entendo, mas ninguém entende. Por quê? Porque nós temos um idioma. Você está comigo? Então, nossas línguas também são distintas a desenvolver intimidade com Deus. Porque sabe de uma coisa? Se eu puder falar só no meu nível, como poderei mergulhar nas coisas profundas de Deus? Como poderei realmente ter intimidade com Ele? É por isso que o Dr. Cho diz 90% das 2 horas que passo em oração, todos os dias passo orando em línguas, porque você vai aprofundando a intimidade. Sabia disso? Algumas pessoas dizem, John, eu não entendo o que eu estou orando. A Bíblia diz para orarmos por interpretação. Tudo bem? Vocês estão comigo? Pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Você não sabe o que está dizendo. É por isso que ele disse no versículo anterior, por isso quem fala em língua ora para que a possa interpretar. Amém? Quando eu oro ou tenho comunhão com Deus em línguas, eu peço que Ele me dê interpretação. Aí sabe o que acontece? Ideias, sabedoria, ensinamento simplesmente vêm borbulhando. A melhor forma de eu descrever isso é como se algo estivesse escondido nas profundezas do mar e viesse uma rocha e então aquelas bolhas de ar começam a subir e é isso que acontece, as ideias, mensagens, revelação bíblica. Eu leio um versículo e eu digo, Senhor, eu não entendo isso. E então eu falo, Espírito Santo, me ensine e eu começo a orar em línguas. A revelação vem logo depois. Não, geralmente vem quando eu estou dirigindo ou eu estou no chuveiro ou estou jogando golfe mais tarde e de repente está lá, bum, é isso! Algumas revelações vêm, mas elas vêm por quê? Por passar tempo orando no Espírito Santo. Viu? Nós somos pessoas motivadas por resultados. Queremos coisas agora. Temos que entender que quando oramos no Espírito, estamos investindo no que virá depois. Aquela sabedoria que borbulhará. Amém? Amém. Requer mais fé orar em línguas para chegar àquele nível de intimidade do que simplesmente orar em português. Paulo diz, eu orarei com o entendimento. Eu orarei em português, eu orarei no Espírito. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei no Espírito. Você entendeu? Então, faça os dois. Faça os dois. Amém? Quando eu oro em português, eu edifico a minha mente. Isso edifica a minha mente, amacia a minha mente. Você está comigo? Me deixa muito mais emotivo acerca do Espírito Santo, de Jesus e do Pai. Você está entendendo, não é? Me deixa emotivo acerca dos meus filhos. Quando eu oro por ele em português, isso me afeta. Eu amo tanto o Edson. Eu amo tanto o Austin. Eu amo tanto o Alec. E isso é bom. Você tem que orar em português também. Amém? Você entendeu? Ok. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O Espírito não fala à nossa cabeça. Ele fala ao nosso espírito. É isso que ele fala. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É onde ele ilumina. Tá me entendendo? Ele fala ao nosso espírito. Ok? Quando oramos no Espírito e pedimos por interpretação, é assim que ele faz. É como bolhas sendo liberadas. Ele começa a subir em nossa alma. Entenderam? Então, é aí que o Espírito Santo fala. Provérbios 20, versículo 5. Conselho. Todos digam conselho. Conselho.
O que é um conselho? Eu preciso de conselho, eu preciso saber o que fazer. Agora ouça com atenção. Eu vou ler uma sequência de versículos e é bom que você escute. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. O conselho do Espírito. Então, o conselho dele no seu coração é como águas profundas. Mas o homem ou a mulher de entendimento são os únicos que podem extraí-lo. E como trazer ele para fora? Jesus disse em João 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a palavra, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Conselhos são como águas profundas, não é? Ué, isso não é bom? Sim, é verdade. De qual versículo ele está falando? Ele está falando de Isaías 12:3, onde diz, cheios de alegria todos irão até as fontes e beberão da água viva que os salvará. Ok? Então, de acordo com Provérbios, a água jorrada do nosso coração é o conselho ou mistérios, a sabedoria oculta de Deus. E Jesus nos diz claramente que a fonte é o Espírito Santo, não é? Ele conhece as coisas profundas de Deus, correto? Não é? Então, ele é a fonte de água viva. E se nós formos até 1 Coríntios 2, juntando tudo isso, preste atenção, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Agora ouça a palavra mistério. Ela não quer dizer misterioso como em português. É a palavra grega mysterion, que significa sabedoria oculta ou ainda não manifestada completamente. Pensem assim, um garçom vem e coloca um prato à minha frente e estamos num restaurante fino e eles colocam uma tampa sobre o prato. Eu já estive em restaurantes finos, eles fazem isso. Éramos 4 pessoas à mesa e havia tampas e 4 garçons de repente vêm e voilá! O que acontece? Eles acabam de revelar o mistério. Estava bem ali diante de mim, mas estava coberto, estava oculto a mim. Quando ele levanta a tampa, o prato é revelado. Mistério não significa misterioso, significa que a verdade ainda não foi revelada ao nosso entendimento. Então, voltamos ao texto. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Agora ouça o que Paulo diz em 1 Coríntios 14:2 e junte tudo isso. Pois aquele que fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espíritos fala mistérios. Em espíritos fala mistérios. O conselho misterioso no coração de um homem é como águas profundas. O homem de entendimento traz para fora. De seu ventre fluem rios de água viva. Nós falamos do mistério oculto. O que o Espírito Santo fala é em uma língua. Ele fala o quê? Fala mistérios. Então, é assim que o homem ou a mulher de entendimento faz. Deixa eu ajudar você. Deixa eu ajudar com o que eu estou dizendo, tá bom? Muitas vezes eu li esses versículos, como eu já disse antes, e eu não entendia. Eu orava no Espírito e entendimento vinha. Muitas vezes, escrevendo um livro, de repente parecia que eu estava batendo numa parede. E eu pensava, eu não sei mais o que fazer. Eu levantava, começava a andar de lá para cá no quarto de hotel e de repente vinha outro jorrar. Então eu sentava, começava a escrever e às vezes por horas. Quando eu era solteiro, para mim era um mistério com quem eu ia me casar. Era um mistério. Eu sabia que gostava de uma garota chamada Lisa Toscano. Eu sabia que era muito atraído por ela, eu amava o jeito dela, mas queria a garota separada por Deus. Então eu disse, Lisa, olha, nós estamos distantes, você no Arizona, eu em Dallas. Eu disse, vamos orar no Espírito 30 minutos todo dia durante 30 dias. Fizemos isso, 30 minutos todo dia durante 30 dias. E eu disse, Lisa, escute o seu coração. Se você sentir, por acaso, algum incômodo, então Deus está chamando sua atenção e algo está errado. Então, Tiago diz, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5, ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Como podemos pedir perfeitamente? Orando no Espírito. Isso funciona nos negócios, funciona no governo, funciona na educação. Nós enfrentamos muitas situações na nossa esfera, seja lá onde for, e não sabemos o que fazer. Sabe o que deveríamos fazer? Orar no Espírito. Fechar a porta, sim, do escritório. Orar no Espírito. Deus diz em Isaías 48:17, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Eu estou convencido, não sou chamado para ser um empresário, mas se eu fosse um, eu oraria muito mais no Espírito, é sério. Então eu tomaria decisões de acordo com a paz no meu coração. Você entende o que eu estou dizendo?
Eu sei que há muitos aqui e essa é a forma de vocês viverem. Eu estou olhando para os meus amigos agora e sei que essa é a forma de viverem. É por isso que são tão abençoados. Muito bem, os benefícios de se orar em línguas. Deixa eu falar sobre eles. Número um, impedir o inimigo de saber informações que poderiam prejudicar nossa batalha com ele. Número 2, eu estou só revisando agora. Intimidade com Deus. Podemos falar com Deus no nível dele e nos tornar íntimos. Número 3, nos dá uma forma de receber o conselho e a sabedoria de Deus para o que estamos enfrentando. Número 4, estão prontos? Nos traz descanso e refrigério. Paulo disse em Coríntios 14, irmãos, deixem de pensar como crianças, pois está escrito na lei. Então ele está citando o Antigo Testamento por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros. Falarei a este povo. O que ele estava citando? Ele estava citando Isaías, quando ele disse em Isaías 28, 11 e 12, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado e este é o refrigério. Um amigo meu pastoreia uma grande igreja, estava conversando com outro pastor que pastoreia outra grande igreja e o pastor estava dizendo, eu vou deixar o ministério. Eu estou cansado, eu estou exausto, eu vou parar. Meu amigo olhou para ele, eles estavam no restaurante, e ele disse, você parou de orar no Espírito, não foi? E ele respondeu, Bom, e ele disse, vamos, converse comigo. Quanto tempo você passa orando no Espírito? Ele começou a gaguejar e disse, eu estou constantemente preparando as minhas mensagens e tem todas as coisas envolvendo a minha igreja de 15 mil membros e eu estou... Ele disse, você ora no Espírito? Não, para ser sincero, não oro não. E ele disse, comece a orar no Espírito. Este é o descanso, este é o refrigério. Então aquele homem nunca mais falou em deixar o ministério. Você me entendeu? Por que o Dr. Shaw pastoreia 830 mil pessoas e não se esgota espiritualmente? Eu não consigo pensar num pastor que tenha mais responsabilidades do que o Dr. Shaw. Eu quero dizer, ele tem carregado o peso do mundo porque foi tão respeitado e recebido e honrado no mundo e admirado por tantos no mundo. Ele ora no Espírito. Ele ora no Espírito. Eu olho para Lester Sumrall, um grande homem de Deus, um apóstolo. Eu buscava ele no aeroporto. Aquele homem dormia 4 horas por noite, escrevendo 4 livros ao mesmo tempo. Ele dava de 10 a 0 nos pregadores mais novos. Eu pensava, como ele tem tanta energia? Porque ele descansava ao orar. Bastante tempo no Espírito. Eu estou garantindo a você, você não experimentará esgotamento como alguns têm experimentado. Não me entenda mal, não vamos abusar do nosso corpo. No entanto, há pessoas que ficam esgotadas, que eu acho que não deveriam ficar. Isso acontece porque não estão orando no Espírito. Algumas pessoas têm excesso de trabalho, não honram o Shabat, elas vão ficar esgotadas. Você tem que descansar. Então, esse é um dos 10 mandamentos. Para ser sincero com você, esse era o único mandamento que não fazia sentido. Faz sentido não cometer adultério, faz sentido não matar alguém, não faz sentido descansar. No Antigo Testamento era um dia inteiro, não se prenda a isso, mas no Novo Testamento você tem que tirar um tempo de descanso. É por isso que eu jogo golfe. O golfe me distrai do ministério, dos negócios, das coisas desgastantes e me faz relaxar e me dá refrigério. Eu oro no Espírito, é outra coisa que me descansa. E aí, estão comigo? Sim. Que bom que estão comigo. Número 5, edifica o nosso homem interior. 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Ouça isso, a si mesmo se edifica. A palavra grega para edificar é meio complicada, eikodomeu. Literalmente significa construir ou formar. Significa construir um grande edifício. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você ora no Espírito, você está literalmente edificando a capacidade do seu homem interior de hospedar a presença e o poder de Deus. Sabia que Jesus usou essa mesma palavra quando disse: quem pratica as minhas palavras é como o homem que constrói sua casa na rocha? Essa palavra é a mesma palavra grega. Então você edifica seu homem interior, sua mulher interior, para hospedar a presença e o poder de Deus. Eu tenho um amigo, o filho dele estava muito doente, ele não sabia o que fazer, os médicos não sabiam também. E ele foi para o escritório e orou no Espírito por longas 5 horas. Ele saiu do escritório, foi para sua casa e disse que olhou para o filho dele e tamanha autoridade saiu da sua boca e seu filho saiu da cama imediatamente e ficou bem. Aquilo o edificou, entendeu isso? Ah, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Número 6, edifica a nossa fé. Isso tem a ver
com o pastor que eu acabei de falar. Judas, versículo 20: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Número 7, esse é o último, nos dá a capacidade de adorar e dar graças num nível muito mais alto. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 16, 17: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem. Em outras palavras, é uma forma mais pura ainda de adorar a Deus. É por isso que ele disse em espírito. Que benefício maravilhoso que Deus nos deu. E eu acho que eu sei porque o inimigo tem lutado contra isso. Ele tem lutado com muita força. Meu coração realmente se entristece quando eu vejo cristãos líderes que menosprezam pessoas porque elas não falam em línguas ou não oram em línguas. É muito triste. Eles são irmãos e irmãs em Cristo. Só ainda não se renderam à força do rio. Está bem ali. Tudo que eles têm que fazer é se render. Deus planejou, Jesus fez essa declaração: esses sinais acompanharão aos que crerem, falarão novas línguas. É por isso que ele disse: gostaria que todos vocês falassem em línguas. Deus quer que todos experimentem isso. Como nós recebemos o Espírito Santo? Eu quero preparar você para receber. Você, ou o líder da sua turma aí, vai ajudar você e orar com você, como Pedro e João quando foram até Samaria. Ou se você estiver sozinho, desligue aquela televisão. Por favor, pause o DVD e você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho muitos amigos que foram cheios do Espírito no próprio quarto deles, no seu escritório. Eu tenho muitos que receberam em locais públicos, não importa. Se você não tem falado em línguas, nunca pediu a Deus para ser batizado com o Espírito Santo, você pode falar em línguas. Se tem pedido a Deus para ser batizado, então tudo o que tem que fazer é simples: aprenda a se render. Aqui estão os passos a serem seguidos. Número 1, acima de tudo, você já tem que ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus disse que no mundo pessoas não salvas não podem receber o derramamento do Espírito Santo. Número 2, não pode haver nenhum padrão de desobediência na sua vida. Pedro disse que Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Pela minha experiência, eu aprendi que o que realmente impede as pessoas de receberem o Espírito é a falta de perdão. Eu tenho visto muitas pessoas que têm pedido a Deus que as encha com o Espírito Santo, mas ainda têm dificuldades, a Bíblia continua chata, elas não sentem a presença de Deus, e aí elas perdoam. E o que acontece imediatamente? São cheias da presença de Deus, elas falam, elas profetizam ou falam em línguas, um dos dois. Número 3, o que você tem que fazer para receber o Espírito é pedir. Jesus disse: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isso tem que tirar o medo de pedir o Espírito Santo e receber um espírito mau. Eu não acredito que algumas pessoas colocaram esses pensamentos na mente dos outros. Se pedir o Espírito Santo a Deus, ele não vai te dar um demônio. Ele dará a você o Espírito Santo. E número 4, você tem que falar. Por favor, escute o que eu vou dizer. Você não pode esperar que o Espírito Santo segure sua língua, segure sua boca, segure suas cordas vocais e faça você falar. Porque ele deu a você o livre-arbítrio. Você tem que se render. O inimigo empurra, o Espírito Santo guia. O Espírito Santo dá a você as palavras. Elas borbulham como aquilo que eu falei, aquelas bolhas subindo do fundo do mar. Você pode ver somente uma sílaba. Só uma sílaba. É como um rolo de linha na sua garganta. Você está vendo só a pontinha. Quando você começar a falar em fé, o restante virá para fora. Você tem que fazer isso pela fé. Deixa eu só dizer uma coisa. Você não pode falar português e falar espanhol tudo ao mesmo tempo. Quando você se rende ao Espírito Santo para falar em outras línguas, não dá para falar português. Então fale aquilo que ele te dará pela fé. Talvez você comece com um lábio gaguejante, mas no fim se tornará um idioma. E pode se tornar 2 idiomas, 3 idiomas e vários idiomas. Certifique-se de que você fará isso absolutamente pela fé e você receberá. Existem 3 áreas que você tem que se render, pois a chave principal é se render. Você tem que render seus lábios, tem que render sua língua e tem que render suas cordas vocais. O apóstolo Paulo faz uma declaração e eu vou dizê-la. Ele deseja que
todos vocês falem em outras línguas. Eu espero que você entenda que a razão pela qual eu foquei nisso nas últimas sessões é porque acredito que Deus quer que tenhamos esse idioma para nos conectarmos. Não como tietes que fazem a mesma coisa, mas nos conectarmos com o Espírito nessa guerra pela qual estamos passando e levar as nações para Jesus Cristo. Você não pode esquecer que a paixão e o desejo do Espírito é ver almas viverem para Jesus. Você vai descobrir que ele guiará você para levar seus olhos para ver o campo de colheita, orar pelo campo de colheita, para ansiar apaixonadamente por almas a serem salvas, pois esse é o desejo dele. Você entrou em comunhão com ele. Eu espero que você tenha um tempo maravilhoso com aquele que eu apresentei a você. Ouça várias e várias vezes essas sessões, repetidamente mesmo, pois a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez tenha recebido muito do Senhor nessas sessões, mas depois de ouvi-las novamente, vai receber mais e mais e mais, porque a palavra de Deus nunca envelhece, nunca fica ultrapassada, simplesmente continue ouvindo. A Messenger International ama você. Queremos encorajá-lo a ser fiel e leal à sua igreja local, e é muito importante que você esteja ao lado do seu pastor, dos seus líderes da sua igreja, que fique firme com eles na visão que Deus deu à sua cidade e permaneça conectado. Deus te abençoe. Tem sido uma honra servir você. Vamos agradecer a Deus por isso.